O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, promoveu hoje o primeiro aumento da taxa de juros do Brasil desde agosto de 2022. Com isso, a taxa Selic saltou de 10,5% para 10,75% ao ano. O aumento de hoje da Selic para 10,75% é o primeiro da atual gestão do governo Lula. Quando o petista assumiu o comando do país pela terceira vez, em janeiro de 2023, a taxa básica de juros estava em 13,75% ao ano. E ela se manteve assim pelos 5 primeiros meses de gestão, até começar a cair, reunião após reunião, e se estabilizar na faixa mais consolidada de 10,5% ao ano, patamar em que permaneceu por 3 meses. A decisão de hoje de aumentar em 0,25% a taxa básica de juros do Brasil pode ser explicada pelo sistema de metas do Banco Central e serve de referência para a atuação da entidade. E isso significa que o Copom deve nivelar a taxa de juros para atingir as metas fixadas para os próximos anos e não tendo por base a inflação passada. A tendência, inclusive, é de que a taxa continue subindo até atingir 11,5% ao ano em janeiro de 2025, segundo projeção do Banco Central. Esse início de ciclo de alta dos juros acontece em meio a fortes críticas do setor produtivo da economia. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção avaliou que o aumento da Selic pode prejudicar novos investimentos que vêm sendo observados no setor. Já a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção manifestou posição contrária a qualquer aumento neste momento. Na avaliação da entidade, o Brasil tem hoje um dos juros reais mais altos do mundo. E esse fator é nocivo para a indústria, setores produtivos e a economia como um todo, porque impede o aumento dos investimentos e diminui o crescimento sustentado. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiu cortar os juros do país em meio ponto percentual para a faixa de 4,75% a 5% ao ano. Essa foi a primeira redução desde março de 2020. A medida já era esperada pelo mercado após sinalizações recentes de corte pelo presidente do Fed, Jerome Powell. A novidade, no entanto, foi o tamanho do corte, maior do que muitos especialistas imaginavam. O Fed publicou que a redução dos juros para a faixa de 4,75% a 5% ao ano veio junto com o progresso na inflação e o equilíbrio de riscos no mercado americano. Após o anúncio, Jerome Powell afirmou que a decisão reflete a confiança dos especialistas no mercado de trabalho americano, além da confiança na meta de inflação, que está caindo de forma sustentável. Essa decisão reflete a nossa crescente confiança de que, com uma recalibração apropriada da nossa postura política, a força do mercado de trabalho pode ser mantida em um contexto de crescimento moderado e a inflação caindo de forma sustentável para 2%. O Banco Central americano elevou as taxas 11 vezes a partir do início de 2022 para conter a aceleração da inflação. Além disso, mantinha os juros nos mesmos patamares elevados desde julho do ano passado. Agora existe uma expectativa para novos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Os formuladores da política monetária disseram ver a taxa de referência caindo mais meio ponto percentual até o final do ano e outro ponto percentual durante 2025. A longo prazo, o objetivo é terminar 2026 na faixa de 2,75% a 3% de juros, segundo os especialistas. Para falar sobre as alterações nas taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos e para explicar esse cenário econômico, a gente conversa com o economista Hudson Bessa, que é professor de Finanças e Mercado Financeiro da FIPECAF. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa tentando entender por que a nossa economia, ou a economia brasileira, tem esse aspecto. Toda vez que a gente vê uma movimentação econômica, um avanço do PIB, sempre fica, lá vem a inflação, é melhor aumentar juros. Que fenômeno é esse que acontece, que não pode ver uma movimentação positiva da economia que a gente já tem que frear? O que acontece? Vamos lá. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Bem, na verdade, o que acontece? Isso você colocou muito bem, não acontece de agora. Há um fator estrutural na economia brasileira. Nós temos uma taxa de investimento baixa, uma produtividade baixa e um setor público muito gastador, que limita o crescimento do país. Isso significa que nossa capacidade de produção cresce pouco, até por conta da produtividade,
E quando a gente tem um aumento de demanda, começa a pressionar a oferta que não atende e vem uma taxa de juros para quê? Para poder dar um jeito de descontrolar a demanda e evitar a inflação. Então a gente fica, como a gente brinca, é sempre um voo de galinha. O Brasil vem crescendo, aí chega numa hora, bate na capacidade de produção, aumenta a taxa de juros e pronto, aí tem um processo de desaceleração. E a gente fica nisso há mais de uma década, né? Infelizmente, né? Professor, agora com esse aumento, então, que não deve ser o último da nossa Selic, a economia acaba ficando um pouco mais desaquecida, mas, por outro lado, tem o corte de juros lá nos Estados Unidos, que seria benéfico para a gente. Qual que é a relação? Bem, vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar o seguinte. Os investidores estrangeiros hoje, eles têm a seguinte decisão: investir nos Estados Unidos a uma taxa de 5 e não mais de 5,5, e no Brasil não mais a uma taxa de 10,50, a uma taxa de 10,75. Então, o Brasil ficou mais interessante, porque hoje o Brasil, quando a gente compara, você tem uma distância entre as taxas que diminuiu, ficou mais interessante trazer dinheiro lá de fora para investir no Brasil nessa nossa taxa de juros que está agora comparativamente melhor. Isso tem efeitos positivos sobre o câmbio. O ingresso de mais dólares no Brasil fará com que a nossa taxa de câmbio fique melhor, ou seja, o dólar fique mais barato para nós, com efeitos também benéficos, possivelmente, para a inflação. Por que eu digo possivelmente? Porque a economia é uma ciência viva, né? Várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Mas, pegando um quadro benigno, o que a gente pode ter agora é o câmbio pode vir até a nos ajudar, porque a gente vai ter uma melhoria para nós no termos de troca, e aí a gente pode ter uma menor pressão na inflação via câmbio. Pode ser bom e que talvez até ajude o Banco Central a moderar os próximos aumentos da taxa taxa Selic. A conferir, né? Vamos ver. Então, esse é o cenário base. Vamos ver como é que vai ficar. Internamente, Renato, acho que foi um pouco o que você perguntou, realmente as indústrias estão certas em reclamar. O custo de capital delas vai aumentar com a taxa de juros. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a inflação, ela desarranja o sistema produtivo de um país. A inflação, ela cria muitas ineficiências. Então, deixar a inflação solta significa, por outro lado, talvez também prejudicar o setor industrial. Tem que se fazer essa conta. A taxa de juros ela tem um efeito, como vocês falaram muito bem, levar a inflação para a meta. E o que o Banco Central está dizendo é: as expectativas estão desancoradas, nós temos que trabalhar para deixar a inflação na meta. Ainda falando do setor produtivo, professor, o governo Lula, o governo petista sempre tem esse afã de incentivar o setor produtivo de algumas maneiras. Isso acaba, de alguma forma, atrapalhando os planos do governo? Ou seja, como você bem mencionou, se não cortar gastos, esses planos não vão de fato acontecer? Essa é a velha questão, que é o seguinte: o Banco Central está preocupado ali com a inflação e ele tem um grande instrumento, que é a taxa de juros. Os governos geralmente gostam de gastar, não é só no Brasil. O gasto significa voto, então faz parte. Então, geralmente é um conflito entre uma política fiscal que quer dar um jeitinho de moderar o ânimo, o dinamismo da economia, e uma política fiscal que está botando dinheiro na economia e, portanto, está tentando ver se expande a economia. Esse conflito é latente. O que a gente vê nos últimos meses é que o governo vem pisando muito no acelerador para poder dinamizar a economia. Isso tem feito o quê? Isso tem feito com que, já que a política fiscal está muito forte no sentido da expansão, o Banco Central está vendo na necessidade de quê? De aumentar os juros para tentar frear um pouco a economia. Por quê? Porque o que o Banco Central percebe é que, e isso está no comunicado do Copom, é que a demanda está pressionando os preços. A gente teve redução de desemprego. A gente está com a taxa de desemprego que veio de 14% caindo para 7%, mais ou menos, 6 e pouco, 7%. A massa salarial vem aumentando. A gente começou o ano com previsão de PIB de 1,5% e hoje a previsão de PIB está batendo 3%. Tudo isso mostra que a economia está robusta. E parte dessa robustez, o último dado do IBGE que saiu já mostra isso, parte dessa robustez vem de onde? Da expansão fiscal. Significa que o Banco Central precisa enxugar um pouco desse excesso. E, para isso, ele tem um instrumento grande. Qual é o instrumento? Taxa de juros. O que ele está fazendo agora é aumentar a taxa de juros para poder
segurar a demanda que vem aumentando por conta da expansão fiscal. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas explicações. A gente te espera numa próxima. Boa noite. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.